Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Quadrilha que assaltava condomínios de luxo durante a madrugada é presa pelos investigadores da especializada em roubos, furtos e defraudações. A polícia prendeu 4 suspeitos de integrar a organização criminosa apelidada pelas vítimas como a Quadrilha dos Ninjas, devido à forma como os bandidos se vestiam sempre de preto e com toucas, além da maneira como agiam, conforme relatou o delegado Adriano Félix. As próprias vítimas mencionavam aqui na DRF durante suas oitivas que as pessoas pareciam os ninjas, porque adentravam de preto, com luvas pretas, roupas pretas, balaclavas, todos de preto, não sabendo mencionar o rosto, as características dos infratores. São pessoas realmente que adquiriram com roubo proveniente nessas residências mais de R$500 mil. Só em uma das residências foram roubados mais de R$300 mil em joias, e estamos fazendo esse trabalho agora com os receptadores que compraram essa res furtiva desses criminosos. Segundo a polícia, o bando é suspeito de invadir ao menos 5 condomínios de luxo na capital, dentre os quais um localizado no Tarumã e outro na Torquato Tapajós. O delegado Adriano Félix disse que as invasões nos condomínios eram feitas sempre durante a madrugada, entre os horários de 2 às 4 horas da manhã. Eles vinham de mochila, trocavam as roupas dentro da própria mata e a partir daí pulavam o muro e abordavam essas vítimas durante a madrugada. Cabe mencionar que esses criminosos adentravam nas residências num período entre 2 horas e 4 horas da manhã, no momento que as vítimas estavam mais vulneráveis, com roupas pretas, toucas, luvas pretas e uma lanterna no rosto das vítimas. A partir daí começavam a levar joias, dinheiro dessas vítimas. Com o quarteto preso, foi apreendido um veículo de luxo, várias joias, aparelhos eletrônicos, instrumentos musicais, armas, além de dinheiro venezuelano. Adriano Félix disse que um dos líderes da quadrilha, Diego da Silva Barbosa, foi morto no dia 4 de agosto, próximo à cidade universitária. Outro líder do bando, Kevin de Andrade Figueiras, de 22 anos, foi preso, juntamente com Raimundo Pereira da Silva, de 39, Wagner Quadros, de 32 e Geanderson Fernandes Ribeiro, de 26 anos. Dentre os bairros escolhidos pelos bandidos estão Tarumã, Ponta Negra e Adrianópolis. Um quinto suspeito, identificado como Cristiano Cavalcante da Costa, continua foragido. Como as prisões dos 4 suspeitos foram em cumprimento ao mandado de prisão, todos foram encaminhados diretamente para o Centro de Detenção Provisório Masculino. Adolescente de 14 anos entra armado em escola municipal e ameaça alunos e professores. O vídeo gravado pelo sistema de segurança da escola mostra uma confusão dentro do refeitório. O garoto tenta tomar a mochila de um dos alunos e, em determinado momento, dispara contra a cabeça do estudante, que se abaixa, e o tiro passa de raspão. Pode não parecer, mas tanta agressividade partiu de um adolescente de 14 anos. Segundo alunos e professores da escola localizada no bairro Jorge Teixeira, ele era acostumado a ameaçar a todos. Por medo, ninguém tinha coragem de denunciar. Ele foi apreendido nesta segunda-feira. Com quase 1,80 m e 90 quilos, deu para entender por que os outros garotos e até mesmo os professores tinham medo dele. A delegada Elizabeth de Paula comandou a equipe que fez a apreensão. Ele foi naquele momento para executar o garoto, né? Não foi para roubar, não foi um latrocínio, é o que você observa. Só não aconteceu porque o garoto mexeu a cabeça e não pegou a bala nele. O menor infrator passará 45 dias internado, cumprindo medida socioeducativa, até sair o resultado da sentença pela Justiça. O principal recado da polícia nesse caso é uma possível omissão dos professores que demoraram muito para denunciar o caso. É uma coisa que choca, mas o que choca mais é isso que está acontecendo dentro da escola. É simplesmente o corpo pedagógico saber que está acontecendo e não se manifestar. Eu tenho feito muito palestra nesse sentido, tem que procurar a delegacia especializada. Não é normal isso dentro de uma delegacia, não é normal ter acontecido isso, ele ter atirado no refeitório, poderia ter sido uma bala perdida, pegue crianças. Essa semana mesmo teve uma notícia na imprensa de professores, diretores agredidos. Isso, nós não podemos nos furtar a nos manifestar esse respeito, isso não é normal. Alguns questionamentos do caso, como onde o adolescente conseguiu a arma e como foi a criação dada pelos pais, ficaram sem resposta. A Delegacia de Atos Infracionais promete dar uma resposta o mais breve possível.
A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva do casal suspeito de estuprar um bebê de apenas 7 meses de vida dentro de um motel na zona leste da cidade. O juiz plantonista Luiz Alberto Nascimento Albuquerque converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do casal acusado de estupro de uma criança de 7 meses de idade. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na tarde da última sexta-feira no Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro de São Francisco. A prisão preventiva teve o parecer favorável do promotor de justiça Davi Santana da Câmara. A partir da audiência de custódia, o processo passa a tramitar sob segredo de justiça na vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. O casal, um homem de 45 anos e uma mulher de 24 anos, mãe do bebê, foi preso em flagrante na tarde da última quinta-feira em um motel localizado no bairro Coroado, zona leste da capital, em companhia da criança de 7 meses. O casal teria chegado ao motel por volta das 2h30 da tarde. Os funcionários do estabelecimento alegam que não viram o bebê dentro do carro no momento da entrada do casal no motel. A polícia foi acionada depois que uma funcionária do estabelecimento comercial percebeu que uma criança chorava muito em um dos quartos. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o casal que estava com a criança sem a fralda. Eles foram levados para a delegacia, onde o homem e a mulher foram autuados por estupro de vulnerável. Laudo do Instituto Médico Legal, divulgado posteriormente pela polícia, apontou que a criança havia sofrido violência sexual. Agentes da Humanizare são presos levando celulares para dentro de unidade prisional. O agente de socialização da Humanizare, Alex William Alves Monteiro, foi flagrado tentando entrar com 11 telefones celulares na unidade prisional do Puraquequara e mais R$300 em dinheiro. Encurralado pela polícia, ele acabou entregando outros 9 agentes que participavam de um esquema para levar material ilícito para dentro da unidade. Cada celular que passava pela revista rendia R$500 aos agentes. O esquema só foi descoberto por conta de uma denúncia anônima, destacou o Major Klinger Paiva, secretário executivo adjunto da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós tivemos uma denúncia a respeito do Alex. Então, sabíamos que ele ia tentar entrar com os aparelhos celulares e pedimos para que uma equipe nossa acompanhasse a entrada dele. Quando ele tentou burlar o sistema, nós identificamos e pedimos que o supervisor dele, da própria empresa, fizesse a abordagem. Então ele abordou e ele de pronto logo ele falou que ele estava com os aparelhos. Ele delatou os companheiros dele, falou que um outro era responsável por receber o material, um recebia o dinheiro, ele fazia contato com um ex-agente que já trabalhou lá, que fornecia droga e arma quando eles precisassem. Hoje foi flagrado o celular, mas a gente tem indício de que ele já entrou com armas, com drogas. Os agentes da empresa Humanizare e também um ex-agente assinaram um termo circunstanciado de ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia e devem ser liberados. Segundo a polícia, esse é apenas o ápice do iceberg de irregularidades dentro dos presídios, destacou o delegado Paulo Benelli. Ele faz parte dela, mas não um dos líderes dela. A MENA é um mero peão ali, um indivíduo que realizava a entrega dos celulares mediante uma requisição ou outra de um ou outro interno. A empresa que administra as unidades prisionais e que foi alvo de muitas críticas na eleição suplementar para governador, agora tem mais um motivo para preocupação. Em nota, informou que os agentes passam por rigoroso processo de seleção e que todos os dias também passam por revista. Se sabe com certeza que esses procedimentos de nada adiantavam. Moradores do Viver Melhor, atingidos pela ventania de domingo, cobram ajuda das autoridades para a reconstrução de casas. Telhados arrancados, casas destruídas. Um vídeo gravado com um celular e publicado na internet mostrou a fúria da natureza. Foram aproximadamente 10 minutos de ventania, tempo suficiente para causar pânico e prejuízos aos moradores da zona norte e oeste da cidade. Os mais afetados foram os moradores do conjunto Viver Melhor, na zona norte.
A antena de TV dobrada, como se fosse de papel, dá ideia da dimensão da força do vento. Foi questão assim, de segundos para isso aqui voar em cima do telhado. Barulho muito forte. Barulho muito forte, muito forte. Na Escola Municipal Sueli Cruz Pinho Pompeu, parte do telhado foi pelos ares. A unidade de ensino teve que suspender as aulas nesta segunda-feira. Ana Cláudia estava em casa quando o fenômeno climático aconteceu. Apesar dos prejuízos causados com a ventania, que levou o telhado da residência, ela disse que a família teve muita sorte de não ter acontecido algo ainda pior. Uma pedra de mais de 5 quilos caiu em cima da cama de Ana Cláudia e poderia ter matado quem estivesse deitado ali. Caiu uma pedra sobre a minha cama, quebrou a minha cama ao meio. Para você ter uma ideia, uma pedra enorme assim, caiu em cima da minha cama que quebrou a minha cama. Se tivesse alguém deitado na cama? Se tivesse alguém deitado na cama, não sei o que teria acontecido. A segunda-feira foi dia de tentar reconstruir o que se perdeu no meio do caos. A fiação elétrica recebeu reparos da concessionária, mas até o final da manhã ainda haviam muitas casas sem energia. Para Maria e Isa e Madalena Alzier, o momento é de recomeçar, mas também de cobrar ajuda das autoridades. A gente está pedindo ajuda aí para todas as pessoas, né, que ajudem a gente aqui. Porque aqui está praticamente abandonado, né? Nós estamos pagando os impostos, estamos pagando os apartamentos, pagar água, pagar luz, tudo caro, né? Então é um absurdo. Até o fechamento desta matéria, a Caixa Econômica e a Defesa Civil Municipal ainda não haviam dado um retorno à reportagem sobre a ajuda material que poderia ser repassada às famílias afetadas. Condutores de transporte escolar fazem manifestação após crianças serem abusadas em transporte clandestino e jornal estampar manchete do tarado da van escolar. A manchete pegou a categoria de surpresa. 4 crianças que foram abusadas pelo motorista de uma condução escolar. Denilson Medeiros, há 6 anos, trabalha como condutor escolar regularizado, dentro das normas do Departamento de Trânsito. Fala como a categoria ficou após a notícia. Quando fomos averiguar a situação, é um rapaz que ele é clandestino, dirige um Palio, não tem nada a ver com van escolar e o jornal, com bastante responsabilidade, lançou isso na mídia. Os pais já estão atônitos ligando para nós, querendo saber quem é esse tarado. E nós estamos aqui perante a entidade e perante aqui ao público para dizer que nós das vans escolar nós temos muita responsabilidade, nós temos treinamento. Para tentar reverter o mal que foi causado com a manchete negativa, a categoria fez uma manifestação pacífica em frente ao jornal. Para você cadastrar não é fácil, é muita burocracia. Nós somos muito todos os anos para pagar ICMTU, pagar Detran e nós estamos aqui agora. Com essa concorrência desleal, como bem foi dito, né, que eles não pagam nada. Infelizmente, o clandestino, muitas deles não querem nem se cadastrar e agora piorou porque aumentaram as taxas, o Detran aumentou em R$400 semestral. Denilson alerta aos pais para o perigo ao contratar um transporte clandestino para os filhos e também cobra fiscalização dos órgãos, que, segundo eles, só ocorrem em cima dos regularizados. Vocês têm que ver os carros pequenos, vocês só estão vendo os que estão com faixa, dobrou a esquina, para o veículo do escolar, para ver se está ilegal. Mas o irregular passa direto. A gente observa isso. Está na frente dos colégios assoviando e com os pés na cadeira. Então, é desleal demais, é horrível. Nós estamos aqui, nesse momento, conclamando a sociedade a dizer não ao clandestino, ao errado. A direção do jornal atendeu 2 representantes da categoria e se comprometeu em publicar uma errata da manchete que ofendeu a categoria. A Comissão de Transição do novo governo eleito define prazo para a planilha de dados das secretarias. A comissão se reuniu na Cefaz na manhã desta segunda-feira. De acordo com o presidente da comissão, o secretário Francisco Arnóbio, será evitado qualquer conotação política dentro das discussões. Ele ressaltou ainda o intuito técnico da comissão e a transferência dos dados a serem concedidos, que deve ser feito até o próximo dia 15. O coordenador da comissão do governador eleito, Francisco Deodato, afirmou que a preocupação agora é angariar informações objetivas e completas para serem transmitidas ao governador eleito, Amazonino Mendes. Manaus Trans orienta motorista a não pegar a Avenida Desembargador João Machado, antiga Estrada dos Franceses, enquanto durar obra de alça viária.
O trânsito no local, nas proximidades da rodoviária, está complicado, mas fica pior nos horários de pico. Na área, a Prefeitura está construindo uma alça para retorno que vai da Avenida Desembargador João Machado para a Avenida Mário Ipiranga Monteiro. As máquinas estão espalhadas pelo local e as interdições de tráfego são constantes. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, a intervenção vai facilitar o acesso para quem deseja se deslocar para a Avenida Constantino Neri, oferecendo a conversão que hoje é feita antes do restaurante La Parrilha. Os condutores vão poder retornar embaixo da alça do viaduto, com faixa de desaceleração, com mais segurança. Mas, como é comum, os motoristas têm opiniões diferentes sobre o assunto. Espero que melhore, né? Mas que a gente vê que sempre piora, mas espero que melhore. A alça lá do tropeiro teria que fechar e ficar só aqui embaixo do viaduto, porque senão essa alça vai ficar obsoleta, porque quando nós saímos da faculdade da Unip ou do bairro da União, o trânsito complica ali, porque quem vem do bairro da União tem que entrar do lado do tropeiro. Para o supervisor do Manaus Trans, Paulo Souza, é importante que durante o período de obras, os motoristas procurem outro itinerário para chegar ao destino. Toda obra causa esse tipo de transtorno ao condutor. A orientação que o Manaus Trans dá é que procurem rotas alternativas, né? E até o término da obra a gente vai estar atuando aqui na área. Nas próximas semanas o trânsito será liberado. A expectativa das autoridades é que o trânsito flua melhor nessa área da cidade. Assim esperamos, né? Com as altas temperaturas, os números de focos de incêndios têm crescido na cidade e o Corpo de Bombeiros faz alerta à população. As altas temperaturas comuns nessa época do ano aumentam também os focos de incêndio, principalmente em vegetação, como explica o capitão do Corpo de Bombeiros, Janderson Lopes. Nesse período do ano, normalmente nós temos temperaturas mais elevadas e maiores índices de incêndio em vegetação. Então, quando comparado com os anos, realmente nós estamos já nesse período e está dentro da normalidade para esse período. Porém, nós verificamos que as projeções climáticas que tendem a indicar que vamos ter um período de maiores temperaturas. Isso gera o quê? Maiores quantidades de ocorrência de incêndio e vegetação. De acordo com os registros, os números em relação ao mesmo período do ano passado já foram ultrapassados em 58 ocorrências até o mês de julho deste ano. Só no mês de agosto, 59 novas ocorrências foram registradas, 7 em um único dia. Nas áreas urbanas, principalmente, que nós temos mais acesso, então quando a gente identifica, somos acionados pelo 193, a gente vai até o local justamente para fazer o combate, para evitar que esses incêndios, esses focos iniciais, se tornem um incêndio de grandes proporções e venham a atingir as residências, entre outras coisas, que também a própria fumaça já é um risco até para a saúde. A maioria das ocorrências, segundo o capitão, ainda são causadas por ações do homem e ele faz um alerta à população. Em todas as ocorrências que temos ido nesse período, nós temos identificado a ação do homem em tocar fogo justamente nesses locais. Nós temos várias ocorrências em terreno baldio. Então, tem essas situações mais simples, das pessoas em seus quintais, mas a grande maioria das ocorrências que temos atuado é em terrenos baldios. Mesmo diante de tanto calor e focos de incêndio, a cidade este ano tem amanhecido poucos dias coberta pela fumaça, diferente do ano passado. O governo do estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, realiza 2 atividades cívicas amanhã, terça-feira, a partir das 7 e às 5 da tarde. A comemoração do Dia da Elevação do Amazonas à categoria de província começa bem cedo, às 7 da manhã, na Praça da Saudade, com a homenagem póstuma a Tenreiro Aranha, primeiro presidente da província. A solenidade contará com aproximadamente 50 alunos da Escola Estadual Eunice Serrano. No final da tarde, às 5 horas, ocorre o tradicional desfile cívico escolar no Centro de Convenções. A Orquestra Sinfônica Cláudio Santoro abre o desfile, seguida das escolas estaduais Manuel Marçal de Araújo, Joana Rodrigues Vieira, Gilfanto Vieira Monteiro e a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, APAI, além do Abrigo Moacir Alves, entre outras instituições de ensino das 7 coordenadorias distritais de educação. O desfile escolar também contará com bandas e fanfarras de escolas públicas que fazem o fechamento da solenidade cívica.
Nos dias 6 e 7 serão realizados os desfiles militares. No dia 6, o desfile naval na Ponta Negra e no dia 7, o desfile militar no Centro de Convenções, o Sambódromo. E no quadro Ruas da História, vamos conhecer quem foi o personagem que dá nome à rua José Paranaguá. Ruas da História, com Andréa Vieira. A Rua José Paranaguá é uma via antiga, que começa na Rua Guilherme Moreira e termina na Avenida Lourenço Braga, a popular Manaus Moderna, no centro da capital amazonense. A sensação que se tem quando se vai a José Paranaguá é de que a rua é dividida em duas etapas. Ela é cortada pela Floriano Peixoto, conhecida por todo mundo que vive aqui na capital como a Rua do Garajão. De um lado, com a inquietação de seu comércio pujante, a José Paranaguá guarda muito da história da cidade. Um exemplo é o Palacete Provincial, um belo cartão postal de Manaus e um convite a um passeio cultural ou simplesmente um pit stop no finzinho de tarde para tomar um tacacá ou apenas apreciar a paisagem. Do outro lado, a rua é essencialmente de moradias. Tem moradias familiares que nem de longe lembram um centro comercial. As casas dão um ar de paz e tranquilidade. Tem também as acomodações hoteleiras, que, aliás, tomam parte dessa rua. A Rua José Paranaguá lembra mais um dos presidentes da província do Amazonas. Fluminense e defensor do fim da escravidão, José Lustosa da Cunha Paranaguá comandou a província do Amazonas de 1882 a 1884. Foi no governo de Paranaguá que foi dado o pontapé inicial para a construção do Teatro Amazonas. Foi assim, em 1881, o deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior apresentou o projeto para a construção de uma casa de ópera em alvenaria na cidade de Manaus. A proposta então foi aprovada pela Assembleia Provincial, que iniciou as discussões sobre a construção do edifício. Em março de 1883, Paranaguá convocou uma comissão administrativa numa sala do segundo andar do prédio da Prefeitura de Manaus, composta por Leovegildo Coelho, João Antoni e Charles Brisbinho. Quando foi batido o martelo e se deu início à construção da Casa de Espetáculos com um orçamento inicial de 30 contos de réis. Com 89 anos de idade, o presidente da província do Amazonas, José Paranaguá, faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Rua José Paranaguá, um nome nas ruas da história. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.